sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos começar. Pastor, terça-feira foi o último via Meet de oração. Esse vai ser o último também via Meet Não, isso aqui a gente não discutiu ainda. A gente só tinha discutido de oração, sabe? de oração. Tá certo. Aí vamos ver qual é a forma que fica melhor, porque vai ser transmitido, né? Mas não vai ter a participação que nós temos assim, É assim, é. no Meet, né? No Meet nós temos uma participação maior. Aí nós vamos discutir essa questão ainda. Tá certo? Tá certo. Então vamos começar, né? Vamos dar início, vamos orar, pedir a Deus a orientação nesta noite. Vamos pedir aí pro Tairone fazer a oração inicial. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui, Senhor, como teu corpo, para aprendermos mais sobre a tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe a mensagem essa noite, o reverendo que irá trazer, Senhor, o sermão essa noite. Nós te pedimos, Senhor, pela continuidade desse culto, que tudo que seja feito aqui seja unicamente para a tua glória, que tudo quanto for dito, Senhor, seja somente embasado nas Escrituras e nada, Senhor, fora dela. Pois sabemos que somente ela é a verdade, somente é a nossa regra de fé e de prática. Nós te pedimos, Senhor, que nos oriente, que nos guarde, que nos sustente com tua santa mão, meu Deus. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o hino, né? Como nós estávamos comentando aí antes de dar início ao culto formalmente, né, que Deus continua sendo fiel, né? Deus faz sempre a parte dele
cabe a nós fazermos a nossa parte da melhor forma possível, né? Como está sendo feito lá em Lagoa de Roça, né? Como vai ser feito agora em Barra, né? Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer para que nós inauguremos Lagoa de Roça e logo em breve também ali também em Barra, né? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o hino. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. No perdão, das que segurança, cada momento me guia, Senhor, que no retiro que nos esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Deus sempre e sempre será fiel, não é? Porque Ele zela em cumprir tudo aquilo que Ele já nos prometeu. Vamos passar a palavra agora para o reverendo Saul, que vai nos trazer o estudo desta noite. Fique à vontade. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus
esteja com todos nesta noite. Irmãos, nós continuamos com o nosso culto de doutrina e hoje nós vamos dar mais um passo estudando a pergunta de número 34 do nosso breve catecismo, que trata a respeito da doutrina da adoção. Esse estudo, embora nós tenhamos muitas fontes, inclusive na própria Bíblia, nos vastos textos que são referenciados, o nosso estudo está baseado, ou a principal base, está em Gálatas, no capítulo 4, nos versos de número 1 até o verso de número 7. Hoje, irmãos, eu vou fazer um pouquinho diferente e vou colocar o texto na tela para que os irmãos possam observar os destaques do texto que nós vamos fazer e que vão aparecer em vermelho. Então, essa marcação que você vai ver na tela é a mesma marcação que eu faço na Bíblia na hora do estudo, na Bíblia que eu tenho para estudar no cotidiano, dia a dia em casa. Muito bem. Então, Gálatas, capítulo 4, versos de 1 até o verso de número 7. Então, vai aparecer aí na tela. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Queridos, que o Senhor aplique ao nosso coração nesta noite a porção bíblica contida nesse texto e as importantes lições que ele traz para nós em termos doutrinários e, em especial, sobre a doutrina da adoção. Vamos orar mais uma vez, queridos. Nós, Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por estes momentos, pela vida dos teus servos que estão conectados conosco nesta live, neste dia. Pedimos, Senhor, que tu abras a nossa compreensão e o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, aquilo que tu reservaste para nós no dia de hoje. Nos abençoa, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Quero chamar a atenção dos irmãos para os versículos de número 4 e 5, que está na folha anterior. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Bem, queridos, o assunto que vamos estudar hoje é o tema
adoção. Para quem não conhece a Bíblia, para quem não conhece a palavra do Divino Mestre, a frase "todos são filhos de Deus" parece verdadeira. É uma frase muito ao gosto das pessoas que não conhecem a Bíblia e o plano de Deus para a salvação dos homens. Muitos procuram iludir-se ou iludir a si mesmo, procurando convencer-se de que todos são filhos de Deus. Mas esta afirmação não corresponde ao ensino das Escrituras. De conformidade com o ensino das Escrituras, só e tão somente só Jesus Cristo é chamado nas Escrituras o Filho de Deus, porque ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, como vimos e estudamos no módulo 1º, o estudo de número 6. Então, esse tema já foi visto anteriormente. Estamos agora retornando e resgatando um pouco dele ao estudarmos o tema a adoção. Apenas, irmãos, por um ato de adoção, Deus adquiriu outros filhos que não são seus. Portanto, a rigor, Deus tem um único filho, que é Jesus Cristo. Se fôssemos discutir do nosso ponto de vista, nós diríamos: Deus tem um só filho legítimo, que é Jesus Cristo. Todos os demais são adotivos por um ato de Deus. As Escrituras Sagradas falam da grande família de Deus que se estende desde os céus até a terra. Ouçamos o que Paulo diz na sua carta a Efésios, no capítulo 3, os versos 14 e 15, Paulo diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Todos, de alguma forma, querem fazer parte da família de Deus, porque isto significa estarem salvos e poderem habitar eternamente com Deus nos céus ou na eternidade, como normalmente costumamos expressar. Pois bem, tutores e curadores referenciados e tratados aqui nesse texto são pessoas que cuidam do menor e de seus bens. São aqueles que, de acordo com o direito helenístico, administravam os assuntos de um menor até o dia fixado pelo pai, pelo testador, por assim dizer. A idade marcada podia ser até aos 20 anos. Os curadores eram geralmente escravos que cuidavam dos seus senhores, quando jovens e incapazes, até que eles exigissem a condição que foi testada para eles. Também o apóstolo fala a respeito dos rudimentos do mundo, nesse texto. Os rudimentos do mundo, diz o apóstolo Paulo, as forças elementares do mundo. No verso de número 9, que não foi lido, mas nesse mesmo texto, Paulo faz referência
a situação da humanidade antes de Cristo e a caracteriza como submetida aos poderes dos que dominam o mundo. Também nos fala da nossa libertação desta condição de dependência para viver como filhos e herdeiros de Deus, em co-igualdade com Cristo, que nesse contexto é o filho legítimo, o filho gerado por Deus. Bem, dito isto, irmãos, vejamos o que nos diz o nosso breve catecismo, que é o que estamos estudando. Breve catecismo, pergunta 34, é muito simples, uma frase apenas, que é adoção? E a resposta já está em seguida. Adoção é um ato da livre graça de Deus, pela qual somos recebidos no número de seus filhos, no número dos filhos de Deus, e temos direitos a todos os seus privilégios. Temos aí os versículos que são citados, não é? No breve catecismo, acrescido, esqueci de colocar aí, mas acrescido de Gálatas, capítulo 4, versos de 1 até o verso de número 7. Essa é a definição que o nosso breve catecismo traz a respeito de adoção. Também esse mesmo tema é tratado na pergunta 74 do Catecismo Maior. Coloquei o lembretezinho aqui de lado. Catecismo Maior, pergunta 74, trata também dessa questão. Os irmãos observam que até aqui nós vimos estudando apenas a pergunta focada no breve catecismo. Agora eu estou dando os linkzinhos para que o irmão possa ampliar o seu estudo. Então, quem quer ampliar o estudo a respeito da adoção, vai ver também a pergunta 74 do nosso Catecismo Maior. Além disso, vai também poder ver a Confissão de Fé de Westminster, porque aí você amplia ainda mais os seus horizontes. E na Confissão de Fé de Westminster, este assunto é tratado no capítulo 12. E ele, sem dúvida, traz para nós um ensino aqui, num resumo muito grande, né? Está muito, muito mesmo resumido aqui, né? A Confissão de Fé diz que aos que justificou, referindo-se a Deus, quem justificou foi Deus. Aos que justificou, os fez participantes da adoção em seu Filho Jesus, para desfrutarem os privilégios dos filhos de Deus, protegendo-os, sustentando-os e corrigindo-os como pai. Isso quer dizer, queridos, que na conversão, quando no momento que nós aceitamos Jesus Cristo, no momento da nossa conversão, ocorre simultaneamente, primeiro, uma mudança de relação para com Deus. Deus agora passa a ser nosso Pai e nós passamos a ser filhos de Deus. E, em segundo lugar, há uma mudança de natureza, é uma mudança interior, é uma mudança que ocorre dentro de cada um de nós. Nós nos tornamos, segundo as Escrituras, uma nova criatura. Isso é uma mudança de natureza. Nós passamos a ser uma pessoa nova. É esse o conceito. Bem, como já é praxe nos nossos estudos, nós fazemos o destaque do texto básico. Aquelas palavras que no texto eu apresentei aí para os irmãos,
estavam destacadas em vermelho. Bem, nesse texto, nós vamos analisar várias daquelas palavras, contextualizando e procurando extrair o que o apóstolo quis trazer para nós, quis nos ensinar. Destaques do texto básico. Texto básico, todo mundo já sabe, que é Gálatas, capítulo 4, versos de número 1 até o verso de número 7. Bem, Paulo começa já destacando no verso 1 a incapacidade. Verso de número 1. Nada difere do escravo, mesmo sendo ele o senhor de tudo. Para Deus, ou na mente de Deus, nós já somos seus filhos desde a eternidade. A nossa eleição ocorreu na eternidade. Vamos ver isso posteriormente. Então, nossa eleição aconteceu na eternidade. E Deus sabe disso, evidentemente, quando ele nos escolheu no amado. Porém, enquanto não chega o tempo certo de nós serem dados os direitos de filho, permanecemos na condição semelhante à de servos, à de estranhos, sem direito nem de usar o nome do Pai. Esta é uma aplicação que o apóstolo traz, comparando a situação de uma pessoa incapacitada. E ele diz que nós somos incapazes, nós estamos incapacitados até se cumprir o tempo estabelecido por Deus. Portanto, como nós somos incapacitados, o apóstolo, no verso 2, deixa claro que nós precisamos de um representante. Verso 2, ele diz que o incapaz está sob tutores. A situação é também como a de filhos sem menoridade. Embora sejam filhos, não podem usar seus direitos de herdeiro, não pode dispor da própria capacidade, nem pode dispor dos seus bens. Tutores e curadores têm autoridade sobre eles, até ao tempo pré-determinado pelo pai. Se o pai, no testamento, tiver determinado que o filho será herdeiro quando atingir a maioridade, assim será feito também. No nosso direito pátrio, irmãos, nós temos as condições de emancipação. São elas casamento, exercício de emprego público, ou mesmo a carta de emancipação que o pai ou a mãe, o detentor do pátrio poder, vai no cartório e faz uma escritura de emancipação, atestando que aquele filho tem capacidade para exercer negócios e tomar as suas próprias decisões. Isso é feito através de uma escritura pública. E o atingimento da maioridade também emancipa. Pois bem, enquanto isso não ocorrer, nós temos um representante. E aquele filho tem um representante, aquela pessoa incapaz tem um representante, que é um curador ou um tutor. Se for uma incapacidade temporária, é um tutor. Se for uma incapacidade permanente, como uma pessoa que é louca, que é dependente químico ou uma coisa desse tipo, aí tem um curador, porque ele já tem a idade suficiente. Verso 3. Fica claro a subordinação. Embora ele seja o herdeiro, ele está subordinado ao tutor ou ao curador. Assim também nós, com referência a nós também é assim. Enquanto não chega o tempo determinado por Deus, vivemos na condição de servos da lei e servos do pecado, até que se cumpra o tempo.
há uma versão que diz que nós somos servilmente sujeitos. Essa triste condição é aquela a que fomos levados pelo próprio pecado. O pecado originado e herdado de Adão e o pecado que cometemos livremente. Isso espiritualizando e trazendo para a interpretação espiritual o que o apóstolo aqui está a nos ensinar. No verso 4, ele trata da emancipação propriamente dita. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, ele agora está aplicando diretamente a plenitude dos tempos, a vinda de Jesus Cristo, não é? Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, também poderíamos dizer, vindo o tempo determinado, não é? Então, o tempo determinado, porém, para a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, chegou quando se cumpriram todas as profecias messiânicas que teriam seu cumprimento antes do advento de Cristo, inclusive a última, referente à missão de João Batista, conforme Malaquias 3:1 e também Malaquias capítulo 4 e o verso de número 5. Veio a plenitude do tempo quando se completaram as providências dadas por Deus através da história, preparando o mundo para a chegada do Messias. Jesus Cristo veio quando todas as coisas haviam sido preparadas pelo Pai. Todas elas haviam sido providenciadas. Essas providências foram muitas, entre as quais nós vamos citar aqui apenas 4, que estão plenamente comprovadas no registro histórico, no registro da história geral. Muito bem. A primeira condição, a língua. A primeira condição para a emancipação era a língua, a comunicação. E isso foi preparado para o tempo de Jesus Cristo. Vamos ver. A existência de uma língua universal, graças à superior cultura dos gregos e à expansão do Império Macedônico com Alexandre o Grande, a língua grega tornou-se conhecida praticamente em todo o mundo daquele tempo, o que veio a facilitar a pregação do evangelho e a divulgação das escrituras. Na época de Jesus, todo mundo civilizado conhecia a língua grega, falava, entendia e se comunicava através da língua grega. Por exemplo, Israel tinha a sua língua, o hebraico, mas também tinha conhecimento da língua grega, porque isso era imposto pelo Império Romano. Tanto é, irmãos, eu vou citar apenas 2 fatos. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento, na tradução grega dos 70, que chamamos de Septuaginta, não é? Também possibilitou a possibilidade de todos conhecerem o Antigo Testamento, porque foi traduzido para o grego também. Então, nós vemos que a língua não era uma dificuldade naquele tempo. Hoje seria, embora tenha tantos tradutores e tudo mais, mas a comunicação não seria tão fácil assim, não é? Aqui no tempo de Jesus não precisava tradutor, todo mundo entendia grego. Segunda contribuição, a paz romana, é paz com X mesmo, viu? A paz romana. Na época que Jesus veio, tudo havia sido providenciado, inclusive a paz romana, a existência de um período de paz de 70 anos, a chamada paz romana, imposta ao mundo
pelo Império Romano que o conquistou. Roma conquistou o mundo e, portanto, havia paz. Por esse tempo, deixou de haver guerra entre as nações, todas elas submetidas ao mesmo dominador. E essa paz era uma paz imposta, porque quando havia uma rebelião, Roma vinha lá e acabava com tudo. Então não havia resistência, havia paz. Dentro desse período, Cristo nasceu e viveu. E os cristãos se espalharam com facilidade por todo o Império Romano. Esta é a providência número 3. As fronteiras. Hoje você terá dificuldades para ir para outros países. Por exemplo, para você ir para os Estados Unidos, primeiro você tem que ir na embaixada dos Estados Unidos, pedir um visto, e eles vão examinar a sua ficha, por assim dizer, e vão decidir se permite que você entre ou não entre no país. Na época de Jesus Cristo, isso não existia. Por quê? Porque as fronteiras estavam abertas. Em decorrência do domínio romano, houve remoção das barreiras entre os países, o que também facilitou as viagens dos cristãos por toda parte, inclusive as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo ia em vários países ao mesmo tempo, sem dificuldade da língua, sem violência e as fronteiras abertas, ele podendo entrar facilmente, sem nenhuma dificuldade, porque o mundo era um só, era o mundo romano. Quarto, as estradas. Irmãos, as estradas romanas, algumas delas existem ainda hoje. Da mesma forma, foram preservadas, né? Bem, as estradas eram um facilitador. A abertura de estrada pelos romanos para todos os cantos do seu império, em estradas estas utilizadas pelos pregadores do evangelho, indo por todo o mundo. Então, não havia dificuldade, porque havia estradas que ligavam Roma com todos os cantos do império. Foi daí que surgiu aquele adágio popular que diz: todos os caminhos levam a Roma. E é verdade. Na época do Império Romano, todos os caminhos, todas as estradas conduziam até Roma. O que não é verdade quando dizem por aí todos os caminhos levam a Deus, porque nem todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus Cristo leva a Deus. Mas ninguém, não é? Pois bem, mas retornando para o nosso estudo, as estradas ligavam todo o Império Romano. Diz o apóstolo que neste tempo Jesus viria, quando tudo estivesse pronto, preparado, na plenitude dos tempos. Ele viria nascido de mulher. Ao mesmo tempo que essa expressão fala da humanidade de Cristo, lembra-nos que ele não era filho de homem, mas apenas de mulher. Ele não era filho do homem, de homem comum. Filho do homem quando se referia a Deus, não é? Mas ele não foi gerado por um homem, mas foi gerado por uma mulher. Gênesis 3,16, Isaías 7,14, Lucas capítulo 1, versos 34 a 35, todos eles falam a esse respeito. Nascido sob a lei, como homem, estaria sujeito a toda lei, que ele cumpriu integralmente. Mateus capítulo 3, verso de 13 a 15, capítulo 5, verso 17, capítulo 17, versos de 24 a 27, entre outras coisas. Então, Jesus cumpriu as leis físicas, as leis civis e as leis de Deus. Cumpriu
integralmente. Cumpriu com fidelidade. Cumpriu sem nenhuma sombra de dúvida. Cumpriu com fidelidade. No verso 5, o apóstolo fala de resgate. Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Ele cumpriu de modo perfeito a lei de Deus, permanecendo sem pecado, mas os homens pecadores estavam sobre a lei, debaixo da lei, esmagados e condenados pelo peso da lei, porque não a cumpriram. É o que Paulo chama de a maldição da lei, a condenação por ela trazida. Entre outros significados, resgatar é obter a restituição mediante pagamento. Vou repetir isso. O resgate aqui tem a intenção de obter a restituição mediante pagamento. A lei de Deus exigia a condenação do pecador, pagando com sua própria vida o resgate. Cristo nos justificou, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Cristo pagou o preço do nosso resgate. Não foi de graça, porque a lei precisava ser satisfeita. A lei exigia um pagamento. E Jesus Cristo fez esse pagamento. Deus não nos adotou deixando simplesmente de atender à sua própria justiça. Seu Filho Jesus Cristo pagou o preço e assim satisfez a justiça divina e assim nos resgatou. Segundo João, no capítulo 1 e no verso de número 12, ele resgatou aos que creem em seu nome. Portanto, foi pago um preço para o nosso resgate. Foi pago um preço para a nossa adoção, para que pudéssemos ser recebidos como filhos de Deus. No verso 6, ele trata propriamente do que podemos dizer que é a adoção, e diz, porque vós sois filhos. Paulo não fala aqui, irmãos, de uma hipótese, de uma possibilidade, mas ele fala de uma realidade. Ele afirma, vós sois filhos. Nós somos filhos de Deus. Deus nos adota por filho, nos recebe por filho, da mesma forma, da mesma maneira que tem o seu filho Jesus. Nós somos adotados por Deus com os mesmos privilégios. Enviou Deus aos nossos corações o seu Espírito, ou o Espírito de seu Filho. Deus só dá o seu Espírito Santo àqueles que são seus filhos. Ninguém, irmãos, pode ser ou se tornar cristão se não for pelo Espírito Santo. Então, nós costumamos ver alguma igreja citar aí, não, porque fulano e beltrano ou eu sou batizado com o Espírito Santo. Os demais não têm Espírito Santo. Irmãos, ninguém vem para a igreja do Senhor Jesus se não tiver o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que opera na nossa vida e faz com que sejamos uma nova criatura. O mais seria enchimento do Espírito Santo, não é? O nosso crescimento espiritual vai fazendo com que a gente viva uma vida espiritual mais santa, mais santificada. Mas o Espírito Santo nós temos no momento da nossa conversão. O dom do Espírito Santo, e não o segundo batismo, dado a cada um dos filhos de Deus. O Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a garantia desta filiação. E Paulo diz isso
com toda certeza na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1 e no verso de número 22. E mais, finalmente, ele fala da herança. Diz, já não és escravo, porém filho. E como filho, herdeiro. Embora devemos servir a Deus, embora Paulo se denomine servo de Jesus Cristo, Deus nos trata e nos adota como filhos. Nós somos filhos de Deus, porque ele nos adota, e sendo filho e também herdeiro. É claro, se nós somos filhos, também somos herdeiros de Deus. Convém lembrar que somos filhos em condição bem diferente da de Cristo. Ele é sempre referido como filho de Deus. O meu filho, como é observado em Mateus 3,17, Mateus 17,5. Cristo é filho no sentido único. Ele é o Filho eterno de Deus. Sem dúvida, está aqui uma linguagem antropomórfica para ajudar-nos a entender o nosso relacionamento com Deus. Deus não morre para que tenhamos a herança. Deus não morre. Só podemos herdar de alguém que morreu, no conceito mundano. Deus não morre, é uma figura de linguagem aqui, não é? Para que nós entendamos que mesmo Deus não morrendo, nós somos herdeiros com Cristo. Na Epístola de Hebreus, porém, o Espírito Santo faz referência a isso. No capítulo 9, verso 16 e 17. Jesus Cristo, Deus e homem, realmente morreu. Graças à sua morte, é que fomos justificados, adotados e tornados herdeiros de Deus. Então, esse é mais ou menos o contexto que Paulo traz para nós aqui nesse precioso texto de Gálatas, capítulo 4, versos de 1 até o verso de número 7. Porém, vamos analisar, irmãos, também o que nós chamamos de destaque doutrinário. Destaque doutrinário. O que a Bíblia, no todo, também trata dessa questão? Eu me referi aqui a apenas um texto. Agora, nós vamos ampliar esta visão, né? Olhando os demais textos bíblicos que tratam também dessa questão. Mas nós tínhamos que ter um texto básico para afirmar o entendimento com muita coerência. Pois bem, a adoção é um ato de Deus. A adoção é um ato de Deus. Não é filho de Deus quem quer, mas quem é adotado por Deus. Essa adoção é feita por um ato soberano da vontade de Deus, mediante uma condição claramente apresentada pelo apóstolo João. A adoção é um ato exclusivo de Deus, mediante uma condição claramente apresentada aqui pelo apóstolo João, que nos diz assim: a todos quantos o receberem a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1 e verso de número 12. Observe, irmãos, a forma verbal, serem feitos. Indica que não são as pessoas que se fazem filhos. Quem age é Deus. As
pessoas são passivas quanto a este ato divino, e João deixa isso muito claro nesse mesmo texto, no verso de número 13. Nós somos adotados pela vontade exclusiva, única de Deus. É um ato divino, independente do que eu faça. Deus nos ama e nos escolhe, independente de quem somos. Esse é o contexto. Ora, quem já fosse filho de Deus não precisaria ser feito filho. Logo, conclui-se que ninguém é por natureza filho de Deus, mas todo o que crê em Cristo pode ser tornado filhos de Deus. É essa a ideia que nós queremos desenvolver aqui com os irmãos. Algo semelhante acontece com a adoção normal, pela legislação do nosso país, por exemplo. Não é a criança que vai ser adotada que escolhe os seus pais adotivos. São os pais adotivos que escolhem a criança e entram com uma ação judicial pedindo ao juiz que declare aquela criança como filho e como pertencente àquela família. E é interessante, irmãos, que na legislação brasileira é exatamente isso que acontece. Quando o juiz prolata lá a sentença, dando a adoção de filhos para alguém, ele manda que se esqueça todo o relacionamento anterior com a família anterior daquela criança, como se nunca tivesse existido, e agora ela recebe um novo nome, o nome da família que a está adotando. Podemos claramente dizer que, no sentido espiritual, é assim também que acontece. Nós nos tornamos filhos de Deus. A adoção é um ato de Deus. Vamos fazer aqui um resumo, irmãos, para a gente entender isso. Tá certo? Então, a filiação na qual fomos introduzidos inclui 8 elementos que são gerados no crente. Quando nós somos adotados por Deus, esses 8 elementos são gerados em nós. Vamos analisá-los. Primeiro elemento, a natureza espiritual. Somos dotados de uma natureza espiritual no momento da adoção. Quem fala sobre isso é Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no verso 4, ele diz assim: para que sejais participantes da natureza divina. Portanto, a nossa natureza é mudada, há uma mudança. Né? Segundo passo, a imagem de Deus. A imagem de Deus. Temos vários textos que falam disso, eu vou ler apenas Colossenses 3:10, mas tem também Romanos 8:9, 2 Coríntios 3:18. Mas Colossenses diz assim: e revestindo-se do novo homem, que é renovado no conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos revestidos de uma nova imagem, pertencemos a uma nova família, a família de Deus, e temos que viver de conformidade com essa nova família. Terceiro, o nome de Deus. Filhos de Deus, conforme 1 João, capítulo 3, verso 1, mas pode ver também Apocalipse 2:17, Apocalipse 3:12, entre outros textos. Então, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Também o amor de Deus precisa ser implementado na nossa vida. Ouça o que diz João, no capítulo 17, no verso 23.
para que o mundo conheça que tu me enviaste e eles me têm amado como tu me amaste. Também Romanos, capítulo 5, versos de 5 a 8. Quinto, o Espírito Santo, que é vital na nossa vida. Sem ele, nós nem chegamos perto de Deus. Gálatas 4:6, dentro do texto lido, diz assim: E porquanto e porque sois filhos de Deus, né? Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o Espírito habita em nós, e o Espírito, irmãos, que habita em nós, nos faz, em primeiro lugar, obedientes à voz de Deus, nosso Pai. 1 Pedro 1,14, 2 João 6, nos fala dessa questão com muita objetividade. Se nós somos filhos de Deus, nós somos obedientes a Deus. Em segundo lugar, somos livres de culpa e medo da morte, conforme Romanos 8, de 15 a 21, Gálatas 5:1, Hebreus 2:15. E naquele tempo, falar em não ter temor da morte era algo muito importante, porque a vida não tinha nenhum valor. Terceiro aspecto de mudança que o Espírito faz em nós: dá-nos ousadia e dignidade. Hebreus 10:19, verso 22 também. 1 Pedro 2:9, 1 Pedro 4:14 nos trata dessa questão também. Isso aqui é um resumo muito grande, não é? Estamos sob a proteção divina. Vários textos nos falam a esse respeito. Temos aí Salmo 125, verso 2, Isaías 66, 13, Lucas 12, de 27 a 32, João 14, 18, 1 Coríntios 3, de 21 a 23, 2 Timóteo, capítulo 1, e verso de número 4. 7. A disciplina e orientação paterna. Salmo 51, versos 11 e 12, Hebreus 12, 5 e 11. Deus nos trata como filho, nos disciplina quando precisa. Nós não fazemos isso com os nossos filhos? Deus também faz isso conosco. E, finalmente, a herança. Riqueza e glória do Pai. É a nossa herança. Ouçamos Romanos 8 e 17, que diz assim: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A exaltação do corpo na comunhão com o Senhor. Também Paulo faz referência no capítulo 8, no verso 23 de Romanos, em Filipenses, no capítulo 3 e no verso de número 21. Mas, irmãos, quem pode ser adotado? Quem pode ser adotado? Há uma condição para alguém receber esse privilégio. A todos quantos o receberem. Todos quantos o receberem, lógico, está se referindo a Cristo. A condição é receber a Jesus Cristo, crer nele. Veja a sequência do versículo. Agora, as pessoas capacitadas por Deus passam a ser ativas, creem em Cristo e o recebem, ou seja, recebem-no pela fé. Se essa é uma condição de consequências tão sublimes e importantes, é necessário compreender o que significa recebê-lo. Certamente, não é apenas reconhecer a existência histórica de Cristo. Até os anticristãos a reconhecem. Também não é apenas reconhecê-lo como Messias, o Salvador. Até os demônios que Cristo expulsou
o reconheciam desse modo. E nós já estudamos isso. Na maneira como os apóstolos receberam e trataram a Cristo, e naquilo que Cristo disse sobre o modo como deveríamos reconhecê-lo, é que vamos encontrar o significado real de recebê-lo. Reconhecê-lo e recebê-lo como mestre e senhor. É assim que ele quer que a gente o receba. E ele diz isso em João, no capítulo 13, no verso de número 13. São adotados e podem ser adotados aqueles que o reconhecem e o recebem como mestre e senhor. Mestre é aquele que tem autoridade para ensinar, conforme Marcos, capítulo 1, verso 22. Senhor é aquele que é dono, é o possuidor, é o soberano. A palavra grega usada no Novo Testamento, Kyrios, tem esse significado e corresponde às palavras gregas Adon, Adonai e Yahvé do hebraico, do Velho Testamento. As três palavras normalmente são traduzidas pela palavra Senhor, mas Adonai e Yahvé sempre se referem a Deus. Segundo passo para ser adotado: amá-lo. Se me amais, João 14, 15. Também Mateus, capítulo 10, verso 37, diz assim: quem ama meu pai, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É claro que ele não está aqui falando contra a família, mas ele está falando do nosso amor a qualquer outra coisa. Se for superior ao amor que temos por Jesus Cristo, não somos dignos dele. É fácil dizer que ama a Jesus, mas é difícil demonstrar que ama a Jesus. É difícil, não é? Terceiro, obedecê-lo. Fazer a sua vontade. Seguir os seus ensinamentos. Isto é obedecer. Olha o que ele nos diz em João, capítulo 15, verso 14. Mas também no 14, versos 15 e verso 21, fala no mesmo sentido. Mas ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Irmão, se nós não fazemos aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus ensina em sua palavra, como é que nós podemos dizer que somos amigos dele? Como é que nós podemos dizer que cremos nele? Esses três pontos dão mostra de que as coisas que caracterizam a verdadeira conversão aconteceram. O verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé salvadora, que também vamos estudar esses dois assuntos, o arrependimento e a fé salvadora, mais adiante. Terceiro aspecto, a certeza da adoção. Quem é filho de Deus pode e deve ter certeza disso. Você tem certeza de que você é filho de Deus? Você tem certeza de que você foi adotado por Deus? Analise sua vida, analise as suas obras, analise o que você faz e veja se você pode seguramente afirmar que tem a certeza da sua adoção, de que tem certeza de que é filho de Deus. Lembrando que se você é filho dele, tem que fazer o que ele manda. Tem que seguir as suas instruções. Pois bem, quem é filho de Deus deve ter certeza disso, sem dúvida nenhuma. Primeiro, porque há clareza na sua palavra. Não pode haver dúvida. A palavra de Deus que é clara a esse respeito.
Podemos ver, por exemplo, João 3,36, 1 João capítulo 3, versos 1 e 2, 1 João capítulo 5, verso 13. A palavra traz para nós com muita clareza. E, em segundo lugar, é porque o Espírito Santo nos dá essa certeza. A certeza da adoção. Temos 2 parâmetros para nos assegurar ela. O primeiro parâmetro é a clareza da palavra de Deus, que diz quem é que é filho de Deus. Diz quais os pré-requisitos da adoção. E o Espírito Santo, que é aquele que nos traz o conhecimento da palavra desse mesmo Deus. Salvação, justificação e adoção são realidades correlatas. Quem está salvo é porque foi justificado. E se foi justificado, foi adotado como filho de Deus. Assim, o que já se viu sobre justificação aplica-se à adoção. É mediante a fé em Cristo. Irmão, lembra que nós estudamos justificação há 2 semanas passadas. Agora, irmãos, quem foi adotado assume responsabilidades. Certo? Se você foi adotado, você precisa esquecer o relacionamento anterior, conforme evidenciei, com a sua família anterior, e agora você precisa se adequar à nova família, aos novos valores. São as consequências da adoção. Observe o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 17, que citei várias vezes aqui hoje, não é? Agora nós vamos ler o texto, veja o que é que o texto nos diz. Nos diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pois bem, em primeiro lugar, ou a primeira consequência é que nós nos tornamos herdeiros de Deus. Uma vez adotado, somos herdeiros de Deus, herdeiros porque seremos participantes dos seus bens, seremos participantes da sua glória, seremos participantes da sua família, da família de Deus, a nova família que nos recebe pela adoção. Segundo, somos co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Porque passamos a ser tratados como irmãos, como filhos de Deus, e participamos da sua glória. Paulo nos assegura isso inúmeras vezes, das quais vou citar 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Também Lucas, no capítulo 22, versos 28 a 30. Mateus 19, 28. Também nos fala a esse respeito. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso nos leva a uma responsabilidade muito grande, porque Jesus Cristo passa a ser o nosso irmão pela adoção. Temos a obrigação de honrar o nome do Pai. Precisamos honrar a família e o nome da família de Deus. E Paulo diz isso no capítulo 5 de Efésios e no verso 8, quando diz: andai como filhos da luz. Ele diz: se você é filho de Deus, se você foi adotado por Deus, você ande como Deus andaria, porque você está
agindo como pai. Precisa agir como seu pai. O seu pai precisa ser um exemplo para você. Jesus Cristo é o seu modelo. Lembremos, porém, que jamais seremos filhos de Deus no mesmo sentido em que Cristo é o Filho de Deus. É notável o fato de que Cristo nunca disse nosso Pai. Ele falava sempre Pai ou meu Pai, como podemos ver em Lucas 16, 27, João 5, 17, o vosso Pai, que também expressa em Mateus 5, 16, ou ainda meu Pai e vosso Pai, João capítulo 20, verso 17. Quando ele falou Pai Nosso, disse antes, vós orareis assim, Pai Nosso. Mas ele está dizendo que nós é que vamos orar dessa forma. Então, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, honrar o nome do Pai. São coisas imprescindíveis para os filhos de Deus. Estamos chegando ao final, irmãos, e queremos fazer uma aplicação apenas. Quem demonstra maior capacidade de amar? O pai que ama o filho que ele gerou ou o pai que ama do mesmo modo o filho adotivo, como se fosse gerado por ele mesmo? Quem tem mais motivos para amar o pai? O filho sanguíneo? Aquele que foi gerado pelo pai? Ou aquele que, sendo um estranho, foi, porém, adotado e tornado herdeiro de quem o adotou? Que deveres tem um filho adotivo em referência à sua nova família? E diante dessas perspectivas, como você tem agido, como você tem se colocado diante desta adoção, honrando o nome do pai que o adotou, sendo você estranho e forasteiro? Qual tem sido o nosso procedimento? Que nós possamos refletir, irmãos, a esse respeito. E que o Senhor continue nos abençoando. Amém? A palavra está com o nosso irmão Peguinha, para a continuidade do culto. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Abra o microfone e faça agora. Se não, perguntar ao pastor se tem algum aviso. Apenas lembrar, irmãos, que amanhã temos o culto da SAF. Eu vou estar em Esperança, que tem também o culto da SAF de Esperança, culto de aniversário, eu vou estar lá. Também vou estar em Lagoa de Roça, olhando lá o que precisa ser feito, e também no Campo de Esperança. Então, já vou de tarde para lá. Mas à noite nós temos o culto de oração da SAF, e nos domingos trabalho normal, escola dominical e culto à noite. São só estes os avisos que eu queria fazer. Amém. Agradecemos a todos os irmãos que estão conosco, né? Vamos orar, encerrando esse trabalho desta noite. Vamos pedir ao irmão Elton Douglas para fazer a oração final, por gentileza.
Ok, Elton. Elton está sem condições de fazer a oração, né, audível, né? Mas vamos pedir para outra pessoa fazer, né? Pedir para o pastor Evanilson Pires para fazer a oração final. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos, agradecemos por esse momento em que estivemos aprendendo a Tua palavra e ouvindo, ó Deus, o estudo através do Teu servo nesta noite. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, dar-nos, ó Senhor, uma noite de descanso em Tua presença e que o Senhor possa também, ó Deus, falar conosco e nos usar para o louvor da Tua glória. Nós te oramos, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, cativo o teu povo para estudar a tua santa lei, tuas sagradas escrituras. E nós te oramos e por tudo mais nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Até a próxima quinta-feira. Deus abençoe os irmãos. Amém. Continuar. A paz do Senhor para todos. Amém. Boa noite. A paz, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor da igreja para todos, em nome de Jesus. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que